Saudações biologistas, sejam bem-vindos ao Biologismo Podcast, onde conversamos sobre ciência e biologia como se estivéssemos na festa da Dona Aurora. E se você não conhece a música da festa da Dona Aurora, é sinal que a sua mente é limpinha. E é sinal que você é milenial também. Nasceu depois dos anos 2000, com certeza. Exatamente. Aos supersticiosos e numerólogos de plantão, como o nosso querido amigo Aron Marmorato, este é o episódio número 13, seja lá o que isso signifique. Significa que o biologismo 013 tem 13 letras, segundo o Zagalo. 013 agora tem 13 letras que eu contei. Porque agora eu contei, né? Eu tinha falado, né? Outra coisa, aí eu contei, agora tem 13 letras mesmo. Pra não parecer que eu sou um analfabeto funcional. Biologismo 013 tem 13 letras. Tem 13 letras. 13 caracteres, né, a cabeça? Também. Mesma coisa. Meu nome é Flávio, sou biólogo apaixonado por aranhas e hoje estou acompanhado dos meus 3 amigos e colegas de profissão. Eu sou Aron e eu já comentei agora do biologismo tem 13 letras, eu não tenho mais o que ia falar para apresentar, então segue o jogo. Meu nome é Luiz, sei lá, mano. Eu tinha falado sobre ensinar DNA pra criança, mas agora eu vou falar que cubo mágico é viciante e não tentem isso em casa, mas tentem em qualquer outro lugar. É isso aí. Aliás, vocês devem estar falando, o que esses caras estão falando, né? Tipo, eu tinha falado antes, é que a gente esqueceu de pôr pra gravar o podcast, então a gente tá gravando de novo. Né? Então é por isso que você fala, porque os caras falei antes, não falou nada. A gente tinha falado na outra gravação que não tava gravando, entendeu? Pois é, desculpe. Bom, eu sou a Susan, sou a entomóloga da turma, a doida das chaves de identificação, e eu vim com uma piadinha entomológica hoje. Por favor, dê risada 2. Bom, o que é um pontinho rosa em cima do móvel? A formiga fã de Peppa Pig. E aí? O que é o pontinho rosa? É um cupim. Piada de formiga sempre me lembra quando 2 formigas chinesas se encontram ali na rua e falam: como é que você chama? Fu o quê? Formiga. E você? Ota o quê? Outra formiga. E essa piada é muito velha. E vocês ouviram ela pela terceira vez hoje, muito bom. Bom, então vamos convidar a galera para curtir nossas redes sociais. Vou passar a palavra pro meu amigo Luiz Cláudio Ribas, porque ele nunca fez esse convite. Vai, Ribas. Depois da terceira vez. E aí, galera, beleza? Vou fazer pela primeira vez. Isso aí, hein? É um privilégio. A gente tem no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todo lugar, assim. E é tudo @biologismo, só para facilitar a vida de vocês. Então vocês podem entrar lá, ou vocês entram no Linktree, que seria um link que a gente tem ali nas páginas, que vai redirecionar para todas essas outras páginas e também para nossa maravilhosa página de podcasts, onde você pode ouvir no Spotify, no Deezer, em outros lugares também, todas as plataformas que vocês conhecem. E aí, conhecer um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso que a gente fica falando aqui. E lembrando de uma coisa que a gente estava chamando vocês a 2 podcasts. Esse é o último, hein? A gente espera, né? Que seja o último, né? Então, quando chegar a 50 mil curtidas, a gente vai sortear vários itens bem legais aí. Se você tá curioso, vai dar uma olhada. São canecas, ecobag, marcador de livro. Então, vai dar uma olhada, vai ver os modelos lá, que é bem da hora. E ainda vai rolar um sorteio surpresa em seguida, né? A gente ganhou mais uns brindes aí. Então tem que ficar esperto na hora da live, na hora que a gente for fazer o sorteio, que vai ter um sorteio bônus. Que ganhou uns brindes de uma amiga nossa. Exatamente. Lembrando que o sorteio é tão simples que você não precisa fazer nada de muito importante. Você não precisa fazer uma rifa, um vídeo no TikTok, alguma coisa assim. Não precisa fazer nada disso. É simplesmente ir lá, curtir a página, compartilhar a coisa e marcar uns amigos seus. Pronto, já tá concorrendo. Mais simples que aquele sorteio fajuto que você faz no Instagram, do iPhone sem película que não pode ser vendido, então eles estão sorteando e você marca a pessoa que você nem conhece, tá ligado? Que não vale nada. Você cai, todo ano tem aquilo lá,
só muda o modelo do telefone e o trouxa vai lá e cai. Acho que estão sorteando. Acho que os caras vão sortear um bagulho de 10 mil, velho. Só porque não tem o plástico. Me pouco, né, irmão? Isso aí a gente vai sortear mesmo. Então segue lá que isso daí é coisa séria. Depois de participar de 30 sorteios desse, o Auron percebeu que não era verdade e aí agora ele tá denunciando. Celso, verdade, depois de gente que eu nem conheço me marcar nos 30 sorteios desse, velho. É uns bagulho louco, velho. Esses dias me marcaram num bagulho lá de remédio, velho. Pelo amor de Deus. Os 30 chegando. Os 30. Ora, a galera já tá vendo que tá acabado, tá te marcando negócio de remédio, né? Bom, então vamos para o tradicional Notícia do Ribas. Notícia do Ribas. É isso aí, galerinha. Arriba. Vamos lá. Gente, hoje a notícia, eu não tava com inspiração, aí a galera me ajudou aqui, e a gente vai falar de uma notícia bem legal, na verdade. Vocês já devem conhecer o mico-leão dourado, né? Aquele macaquinho, aquele símio pequenininho, que todo mundo conhece, e ele virou animal bandeira de muitas campanhas, assim. É o da nota de R$20. A nota de R$20, mais conhecido ainda impossível, né? Então, quer dizer que o mico-leão dourado ganhou o primeiro viaduto vegetado do Brasil. É uma ponte, primeira ponte desse tipo, para ajudar o futuro da espécie. Mas o que eles estão falando, né? Que o dia do mico-leão dourado foi celebrado nesse domingo, dia 2. E ele vai conectar fragmentos da Mata Atlântica, que como vocês sabem, ela está totalmente fragmentada, né? Porque vieram aqui cortar tudo, levar tudo embora, e aí eles ficaram com fragmentos pequenininhos. E aí eles começaram a criar essas pontes, né? Que lá fora até que são bem famosas, mas aqui no Brasil não tem muito costume de fazer isso, né? E finalmente eles fizeram uma ponte para conectar esses dois fragmentos em cima de um viaduto, né? Em cima de uma estrada. E o legal dessa ponte é que ele é a primeira desse estilo. E lembrando que essa parte, né, dessa reserva, que é a reserva biológica do Poço das Antas, é um dos principais hábitats do mico-leão. E ela é uma área de proteção, né? E a ponte é bem legal, assim, ela passa por duas estradas, né, que vai e vem, e ela também vai ter um crescimento das árvores ali. Então os micos vão poder passar, não só andando, mas poder ir em cima das árvores e tudo mais. Lembrando que é muito importante para a reprodução do mico-leão dourado, né, porque pensando que eles ficam no mesmo fragmento, eles não têm muito intercâmbio genético, né, não tem muito cruzamento, e eles só cruzam entre os parentes. E essa ponte pode ajudar bastante a melhorar, né, a variabilidade genética do mico-leão dourado, coisa que a gente estava precisando bastante. Ele estava muito ameaçado de extinção, ele ainda é um pouco ameaçado, né? E na década de 70, a população estimada era de apenas 200 animais. E aí, com o trabalho que eles fizeram a partir de 2014, eles conseguiram recuperar para mais ou menos uns 3.200 e tudo mais. E isso quer dizer que o trabalho foi, assim, inicialmente um sucesso, e aconteceu que também teve um surto de febre amarela, né, nessa época. Pensando que, para esse animal, né, ele era um animal que tinha só 200 espécies, ela estava chegando próxima daquele número mínimo, onde a espécie vinga, ou acaba diretamente a espécie. Então, uma ponte desse tipo pode ajudar bastante a voltar a variabilidade genética dessa espécie e salvar realmente uma espécie que é endêmica do estado do Rio de Janeiro. E pensando também que essas estradas, né, elas fazem parte de um planejamento quando você vai construir ela, e é muito importante ter nesse planejamento essa parte ambiental, né? Pensar realmente nos animais que atravessam. Acho que a gente já falou, inclusive, em outro podcast sobre isso. Pensar nos animais que atravessam e também em como diminuir os atropelamentos, diminuir esses problemas. E uma ponte desse tipo, que você vai plantar árvores em cima dela, vai ajudar não só o mico-leão dourado, como outros animais a realizar essa travessia, ela é muito importante e um marco, na verdade, para essa execução de projetos, parcerias, patrocínios e etc., que são colocados numa construção de uma rodovia que tem muitas pessoas envolvidas, né? Muitas fundações e tudo mais. Pois é, então, eu acho que é uma notícia que deve ser celebrada por todo mundo que defende a conservação da biodiversidade, porque
é uma estrutura que não é comum aqui no Brasil, pelo menos nesse porte, tanto que é a primeira a ter sido construída assim, né? E você lembrou bem, e num outro podcast a gente mencionou sobre essas passagens de faunas. Se eu não me engano, foi o podcast número 10, onde a gente fala sobre espécies ameaçadas, espécies extintas. E é legal também nesse ponto da variabilidade genética que você falou, que essa fragmentação da mata acaba criando um isolamento ali, né, da mesma espécie, né? Então pode ocorrer um isolamento genético. Tá. Não, queria dizer isolamento geográfico. Geográfico? Sim, também. Isso, também. E aí, como você passa uma estrada no meio ali da mata, você acaba criando um isolamento geográfico. Não vou me aprofundar muito nisso, porque a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso, mas é um tema muito interessante e muito positivo para a fauna brasileira, né? Uhum. E para quem não está conhecendo muito a questão essa parte de variabilidade, pensa, por exemplo, na família real portuguesa, ou mesmo naquele tio ou aquela tia que são irmãos e casaram, e aí eles podem ter um filho com problemas, né? A gente fala problemas, mas seria assim, por causa da variabilidade, da falta de variabilidade, pode ter muitos problemas de gerar descendentes com um problema genético e tudo mais, né? Além de que a espécie fica sujeita a doenças e pegar a espécie inteira, e não ter realmente uma parte só dessa espécie com a doença pegando, né? E vale lembrar também que o pessoal fala, nasceu com problemas, os caras já acham que é problema que você consegue ver assim, visível, né? Às vezes não é isso não, cara. Às vezes é um problema em algum sistema lá que diminui a expectativa de vida. Você fala, mas o bicho parece normal, mas por dentro não, entendeu? Então, o pessoal tem que meio que se ligar nisso também, né? Exatamente. É por isso que não dá para você fazer uma população inteira de clones que, mesmo eles sendo clones de um bicho bom, assim, não, uma genética legal, facilmente ela vai ser extinta dessa forma, né? Se der uma merda dá merda em todos, mano. Bem isso. A banana tá aí pra provar pra nós. Que pode ser que a gente fique sem banana por causa disso. Bananas, batatas na Irlanda, né? Exatamente. Então, galera, o tema escolhido para hoje é um tema que não é muito legal de se conversar, mas é importante de ser mencionado, e é um tema que entrou em pauta bastante aí nas últimas semanas, né? Tráfico de animais. Entrou em pauta, né? Graças a um corno aí, mas depois a gente comenta. Exatamente, vamos chegar no cidadão aí já. Então, só para dar uma introdução rápida aqui, tráfico de animais, então, ele só fica atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Logo em seguida vem tráfico de animais. E, infelizmente, o Brasil é um país que contribui muito com essa estatística, né? Por aqui, como nós temos uma biodiversidade tão grande, muitos animais são exportados e, inclusive, importados, como a gente viu recentemente, né? No Brasil, especialmente aves, mas é traficado, né? Então, por ano, tem por volta de 38 milhões de bichos só no Brasil que são retirados da mata. E o tráfico, como o Flávio falou, ele gera por volta de 3 bilhões de reais, no caso, né? Sobre isso. Os dados são do ECOA, que é da UOL, né? Mas é o principal em cima desse estudo, né? E mesmo no momento de pandemia, o comércio de animais silvestres na China também continua, e é um dos motivos também da pandemia pode poder existir. Dizem que melhorou um pouco desde 2019. Dizem que sofreu uma certa queda, né, em 2019, porque em 2017 foi 1.200 e poucos animais, depois em 2018 foi 1.400, aí 1.121 foi no ano passado, né? Então deu uma queda, mas bem leve, assim, do número de animais, pensando que isso só no Brasil, é óbvio,
e também que a maioria desses animais são aves, e o Brasil ele contribui, infelizmente, para a maior porcentagem de tráfico do mundo, assim, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande, né? Pois é, e desses animais que passam pelo tráfico, segundo dados do IBAMA, aproximadamente 90% dos animais traficados morrem logo depois de serem retirados do habitat natural. Então, se o tráfico é tão forte, uma quantidade tão grande de animais é traficada anualmente, a maioria esmagadora desses animais nem chegam no destino, né? Porque eles estão transportados, como é um comércio ilegal, eles estão transportados dentro de... Muitos periquitos são embalados dentro de meia, escondidos dentro de malas, em lugares onde eles não conseguem nem respirar, nem se mover direito, ficam sem alimentação. Às vezes são todos enfiados, alguns animais enfiados dentro de uma caixa junto e acabam se ferindo. Então é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração quando o seu filho, seu sobrinho, né, aquela criança quer um bichinho, quer um bicho que não é legalizado, acho que é uma coisa que a gente tem que botar muito a mão na cabeça para pensar como que aquele animal chegou ali naquele comércio ou na mão daquela pessoa que está te vendendo, né? Pois é só você fazer a conta aí. Se falou 38 milhões por ano de animais, que vocês tinham falado, 38 milhões, põe aí 90% de 38 é o que morre, cara. Então se você contribui para isso, sem se lhe informar, mas isso é um belo de um arrombado, tá? Porque, meu, isso aí... Não, ficou engraçado, mas mano, isso aí não se faz, é a mesma coisa eu pegar sua avó, botar ela dentro de um cano, enfiar na toalha do caminhão e levar ela pro outro estado, mano. Você acha que a sua avó vai chegar viva? Não vai, tá ligado? Então o nego tem que ter um pouco de noção, né? E uma coisa que eu acho que a gente também tem que comentar, né, que isso é uma coisa muito complicada, né, porque essa questão do tráfico, ela é uma ação que é praticada tanto por pessoas que têm um grande poder aquisitivo, quanto por pessoas que fazem disso sua própria fonte de renda, né. Pode até parecer mentira, mas tem muitas regiões do país que sobrevivem do tráfico. E aí é complicada essa situação, né? Porque é uma fonte de renda que sustenta a família e muitas vezes não é nem por conta de não ter outra opção, mas é porque a pessoa não se dá conta de que isso pode estar prejudicando. A gente fala assim, nossa, como que pode? Mas realmente é. Tem muitas regiões do país que isso é um absurdo para essas regiões. Fala assim, nossa, isso nunca vai acabar, é um recurso inesgotável, entende? E é o recurso que eles têm para ter a sua renda. Então, isso é uma coisa muito complicada da gente tratar também, porque tem facetas e facetas do tráfico, né? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Com certeza, Susan. Igual a gente comentou um pouquinho no podcast passado com a Thalita, que igual você pega o cara lá que mora no meio do mato, assim, chega um cara aí, fala só, te dou R$100 pra você pegar 3 filhotes de arara aí pra mim. O cara vai falar, mano, pra mim, beleza, velho. Não tá mudando nada na minha vida. É R$100 que eu vou botar comida na minha mesa. Acho que o cara tá ligando pros bichos lá, tá ligado? É complicado mudar isso na cabeça do pessoal, né, meu? Sim. E o pior não é nem isso, cara. Eu tô vendo aqui, tem problemas assim, tipo, na região norte, às vezes um animal que é capturado, tipo, que nem uma tartaruga, alguma coisa assim, bem tranquilo, as pessoas pagam R$1 a R$2, não é nem 100zão que você falou. Não, tipo, baratinho. É muito barato. Sim, é. E os traficantes que revendem a R$200, R$300. Então, tipo, você fica pensando, cara, o traficante revende a R$200, R$300. Aí isso cai lá no mercado exterior, que é vendido, sei lá, $2.000. E aí é uma coisa que é um problema muito maior do que a gente imagina. É exponencial, né, cara? Vai aumentando muito. E para compensar pro tiozinho que tá pegando lá, ele precisa pegar um monte, né? Porque os R$5 não vai ajudar em nada, né? Então, para isso, ele precisa pegar o maior número de animais que ele conseguir para conseguir botar um sustento na mesa dele ali. Então, é uma situação realmente complicada e foi um ponto importante de ser colocado na discussão, E né? além disso, essa questão que você fala de pegar os montes e tudo, quando a espécie, quanto mais rara a espécie for, mais valor é agregado a ela, né? Nesse sentido do tráfico.
Então, quanto mais a espécie está ameaçada, mais ela vai ser explorada por conta disso mesmo, porque ela vai ter um valor no mercado mais alto, que vira uma bola de neve, né? Isso aí, então, vai gerando cada vez mais déficit da espécie e vai. É uma coisa E complicada de se tratar. E o problema também, às vezes o cara, o tiozinho lá que tá pegando, ele até sabe que isso daí não é certo, mas ele fala, meu, eu não tenho o que comer, cara, vou fazer o quê? O cara tá oferecendo isso, não tenho Né? subsídio nenhum, não tem ajuda nenhum, o cara fala, mano, fazer o quê? Isso é foda também, mas é complicado, cara. É errado, mas a gente julgar no conforto dos nossos lares com empregos, né? Sim, com certeza. É uma situação diferente. Então, acho que assim, é um lugar que deveria. São lugares que necessitam de uma fiscalização mais forte e, claro, uma presença maior do Estado no papel de ajudar a população, né? A fim de evitar esse prejuízo à biodiversidade local, né? Exato. E se você for ver, como você falou, né? A gente não pode julgar as pessoas porque necessariamente as pessoas que pegam, né, não os traficantes também são complicados, mas as pessoas que pegam, elas mostram para nós, né, que a desigualdade é tão grande no nosso país, sem contar o resto do mundo, né, pensando só no Brasil, que é responsabilidade nossa também o tráfico de animais, porque ele é um indicador direto que a gente não tá legal em relação à nossa, né, tipo, as pessoas que moram nesse país, em relação à desigualdade, em relação a acesso às coisas, entre outras coisas. E também até a parte cultural, né? Uma boa época era Sim. interessante você ter um animal silvestre, nativo, alguma coisa assim. Pô, que legal, exótico, né? Isso, você pegava uma cacatua, um negócio, um animal diferente, se falava, nossa, que exótico, que legal. E hoje a gente vê que não é nada legal, né? Então. E são aqueles casos, igual eu falei, tem esse problema no tiozinho que não tem nada, né? Que é o único jeito dele ter alguma coisa. E tem do cara que é sem vergonha mesmo, que ele tem, só que é dinheiro fácil pra ele também. Fala, mano, se eu ganhar uma coisa a mais pra mim, aí esse daí é complicado, né, mano? Esse daí é. Esse caso é difícil também, né? Que é o Sim, negócio de exato. dinheiro. Você comentou do podcast com a Thalita, eu lembrei também do episódio que vocês fizeram e tal, porque é uma questão similar, né? Porque talvez falte mesmo uma sensibilização da população que tira o sustento disso, né? E eu acho que são situações bem parecidas mesmo, assim, né? Não adianta você simplesmente, como a Thalita mesmo mencionou, né? Chegar lá e falar, você não pode fazer isso, né? Mas não posso por quê? E aí, o que eu vou fazer então? Então você tem que sensibilizar, mostrar para ela por que não é bom fazer isso e, se possível, dar uma opção, né? Não é simplesmente tirar o sustento do cara e falar se vira aí, né? Não, isso é impossível. Porque pessoas que tiram o sustento dessas coisas assim, tem muitas pessoas que têm consciência, por isso, tá, eu tenho que fazer isso, mas vai pegar lá que seja um animal, ou mesmo que seja fruta, sei lá. Eles não pegam tudo, né? Eles sempre deixam um tanto para conseguir se continuar, né? Para não acabar, né? Então tem pessoas que vivem disso, mas tem essa consciência, né? Que se eles forem pegar tudo, vai acabar uma hora, né? Então eles sempre deixam um tanto, né? Não, e pensando também nos motivos, né? Eu acho que a gente falou bem num dos podcasts que a gente conversou sobre os animais exóticos, né? Sobre a inserção de animais exóticos e os motivos também que levam os animais a chegarem lá. Uma das coisas que a gente conversou bastante foi tráfico também, né? E o que acarreta de problema. Tanto a gente falou do javali, a gente falou de outros animais. E realmente, tem várias séries, tem vários. A gente comentou do Pablo Escobar, né? Que tinha um zoológico ali no, no sítio dele, ali na fazenda. Tem Sim, aquele exato. famoso caso do Mike Tyson, por exemplo, que ele tinha os tigres brancos, entre outras coisas, né? Então, a gente vê até hoje, né, problemas assim com animais bem, que com certeza são exóticos, ainda na mídia ali, né, ainda rodando. Né? Mano, tinha uma história aqui em São Carlos, eu não sei se é verdade, né? Mas o pessoal dizia que tinha um mano aqui em São Carlos que tinha um leão na chácara dele, velho. Cara, Então, Eu eu não já sei ouvi se essa eu não história sei também. se é verdade, tá ligado?
Mas as pessoas falavam, tem um mano aí que o cara tem um leão na chácara. Nossa, será que Tinha, meu vizinho né? Então, tem uns barulhos você estranhos às chegava vezes? na chácara do cara, o cara tinha um leão lá, tá ligado? Não, então, eu acho que é um ponto interessante da gente comentar também. É, como o Ribas já mencionou, essa história, essa questão dos animais exóticos e tudo, às vezes a gente não tem nem ideia das relações entre os animais, né? E a gente acaba deslocando um animal exótico de uma região e isso pode acarretar problemas para o animal. Vocês lembram daquela publicação que a gente fez do Gavião Real, da arpia? Sim. É, que eles comentam que tinham vários gaviões na Alemanha que estavam morrendo sufocados. Por quê? Porque eram animais exóticos, né? Eles foram trazidos aqui da nossa região para a Alemanha e lá eles não tinham a relação que a gente vê aqui com as abelhas nativas que a gente só tem aqui no Brasil. Então eles estavam morrendo falta de ar, porque não tinha quem fizesse essa limpeza nas narinas, que era encargo das abelhas aqui. E aí você ia levar o animal para lá, você não ia ter nenhum lucro, nenhum tipo de vantagem com o animal lá, porque ele não ia durar muito tempo, né? Tem essas coisas também que a gente tem que somar aí ao número de animais que acabam morrendo por estar simplesmente fora do seu local, né? A galera acha que todo lugar é igual, mano. Pô, se fosse igual, não ia ter todos esses biomas diferentes aí, velho. Os caras acham É por que isso. 1 grau que muda a temperatura já dá pau, velho. Num É aquário, se muita você tiver um coisa aquário, o aquário tiver envolvida. 1 grau mais alto ou 1 grau mais baixo, os peixes morrem, velho. Eles falam aqui que é 1 grau. Olha a diferença do bagulho, velho. O nego não tem essa noção. E às vezes tem as relações que a gente nem quem estuda mesmo tem ainda conhecimento dessas relações, né? Então, muito das espécies que ocorrem em cada região, uma depende da outra. Né? O caso da gente soltar aqui algum animal exótico que a gente já comentou no outro podcast, né? O problema que dá de você ter uma É, superpopulação fora do lugar. Então, tudo não, isso tem que ser pensado, né? Isso é mais uma coisa para conta. é igual o Recife de coral, né, meu? Se mudar 1 grau, os bagulho morre, velho. Tem que entender Mas isso também. é bem por isso que a gente Tem precisa isso entender também. bem tudo que a gente tem em volta da gente, sabe? Tipo, uma coisa falar, eu não entendo de aranha, eu tenho medo de aranha. Tudo bem, mas fala aí, o Flávio pode falar, por exemplo, ele gosta de aranha. Tem quantas aranhas são realmente perigosas assim que moram no Brasil? Até que algumas são, mas que estão ali perto da nossa casa, etc. São poucas. E mesmo as que são um Sim. pouquinho mais perigosas, você consegue entendendo ela, você consegue, tipo, lidar, sabe? Ah, beleza, se eu recebi picada dessa aqui, eu faço isso, né? Então são poucas Uhum. que realmente vão causar um problema muito grande. Só que a galera mata todas as aranhas possíveis porque não conhece. E é o mesmo É. problema que a gente tá comentando aqui. E se deslocar ela Exato. também vai dar problema, né? Deixa ela onde ela tá. Bem isso. Exatamente. Cada animal está adaptado ao seu bioma, ao seu ambiente, né? E tem todos esses problemas mesmo, né? Por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento da biologia do bicho, né? É o E, mínimo, enfim, né? são coisas que a gente mencionou no episódio já citado antes aí, das espécies invasoras, que causam inúmeros problemas, né? E como você bem lembrou também, Suzana, da arpia, que qual que é o problema de levar um bicho desse para lá? Vai ter um cuidado e tal. Só que os caras não sabiam dessa relação, né? Então. Dessa relação com as abelhas e quase que matam um bicho que é um bicho magnífico, né? Uhum. É. Então, e não iam fazer proveito de nenhuma maneira, né? Porque o bicho não ia conseguir viver lá mesmo. E ia ser só perda para a biodiversidade, né? Mais uma. Exato. Agora que o Ribas comentando sobre as aranhas, né? Eu achei interessante falar também. Que a gente sempre comenta na questão do tráfico, sempre vem na cabeça são aves, mamíferos, aqueles animais maiores, né? Mas a gente não pode esquecer que também outros tipos de animais, artrópodes, também tem essa questão do tráfico e muitas vezes escancarada e ninguém faz nada, né? Eu me lembro de Bem um tempo lembrado. atrás, eu até mandei para o Flávio, tinha uma postagem na rede social do pessoal vendendo aranhas, aranhas que eram de outros países, assim, a torta direito, e tinha muita gente comprando. Sim. E quando tem gente comprando, tem gente vendendo, né?
livremente, né? Bem tranquilo mesmo, assim, né? Exato. A gente comentou também do aquarismo, né? Que é uma coisa que é bem complicada, né? No outro podcast a gente até falou bastante, mas tipo, é um mercado que assim, é bem aberto, que nem a Susan comentou, e as pessoas estão comprando de boa, só que elas não sabem realmente a procedência daquilo, e se sabem, às vezes fazem vista grossa, sabe? Então é complicado também. O pessoal fala, mas aqui é de criador, tipo, não é legalizado, mas é de criador. Beleza, mas você sabe de onde esse criador pegou a matriz dele, entendeu? Então, indiretamente é tráfico, cara. Ele pode falar, o meu, o que eu comprei não é. Tá, mas os pais deles são, saca? Esse é o problema também. Pois é. São coisas que a gente precisa prestar atenção também, né? E mais uma vez, acho que já é a terceira vez que a gente vai falar isso, mas como eu sempre digo, nem sempre a pessoa que está ouvindo esse episódio já ouviu os episódios anteriores. Mas existe uma lista de locais, de animais autorizados e de locais autorizados a vender espécies exóticas, né? Então, acho que é interessante para o tema do episódio a gente disponibilizar de novo esse link aí. Vamos deixar na descrição para quem tiver interesse. Sim, é uma boa sempre pegar esse tipo de coisa. Pensando em tráfico, né? A gente já falou um pouco da questão ambiental, a gente já falou um pouco dos animais invasores, né? Mas não pode se esquecer também que além de ter um problema com o equilíbrio da biodiversidade, né? Porque a gente está tirando animais daquele lugar. Está causando problemas em outro lugar e tirando animais daquele lugar. E às vezes também quando você tira, que nem a Susan comentou, da arpia, né? Você tira o animal, ele morre lá porque ele não tem aquela interação, né? Aquela simbiose ali. E tem também o problema do que acontece que a gente está passando agora, inclusive, né? Por que o coronavírus está rodando? Vocês têm noção, assim, do que o tráfico de animais tem a ver? O do pangolim, né? Tipo, além do pangolim, né? Tipo, O pangolim é um animal muito comercializado lá, né? e não só isso, mas como esses criadouros ou até mesmo esses lugares que a galera deixa, né? São realmente, assim, cortiços de animais, né? Tem animal de todo tipo Sim. ali junto, né? E para passar Uhum. uma coisa para o outro é facinho. E o Ebola, o SARS, a própria Corona, né? Eles vieram desses lugares, assim, que são esses comércios meio ilegais aí, ou até mesmo é, que ninguém sabe, tá ali fazendo uma coisa básica de higiene, sabe? E é complicado. Vira pandemia, né? Exato. E é engraçado, assim, que já tinha alguns documentários antes do coronavírus explodir, que eles diziam exatamente isso, dessa relação que a gente tem com os animais, de alguns mercados específicos, e que eles diziam que não era uma questão de se aconteceria, mas de quando aconteceria. E pouco tempo depois, eu tinha visto um documentário sobre isso, pouco tempo depois explodiu o coronavírus. Claro que era um documentário que vinha sendo feito há um tempo, analisando, né, outros vírus, outras pandemias aí, epidemias também, mas observando também esse comportamento, essa relação do humano com os animais, com o consumo de animais, e chegaram a essa conclusão, e a gente está vivenciando ela aí, né? Bem isso. Bom, então vamos para o ponto que nos influenciou a escolher esse tema para o episódio, né? Que foi o digníssimo estudante lá do Distrito Federal, né? Que traficou uma naja e tomou uma bela de uma picada, ficou em coma e, bom, se você não ouviu falar dessa história, provavelmente você estava fora do país aí, ou do planeta nas últimas semanas, porque repercutiu pra caramba e foram várias ramificações da história, né? A história ganhou até do Covid, velho. Então, você vê como que foi falado isso, cara. Pararam um pouco de falar do Coronga e falaram desse arrombado aí que tinha uma naja. Pois é. Então, ó, se você não tá sabendo o que é essa história, basicamente um otário
que estudava lá em Brasília, o cara tinha um monte de cobra exótica na casa dele, tudo ilegal, né? Óbvio. E dentro dessas cobras o cara tinha uma naja. Pra começar, tipo, quem que é o idiota que tem uma naja, né, velho? O bicho mó nervoso, venenoso pra c... Mas enfim. Aí o Tontão tomou uma picada dessa cobra aí, né? E pra ele não se f... ele largou essa cobra abandonada em algum lugar, porque, né, era tráfico, né? Aí ele deu entrada lá no hospital, falando que tomou a picada da naja, e depois foram descobrir que era dele, né? Então ele se ferrou. Então isso que a gente fica contente. Basicamente é isso. Aí depois descobriram que ele tinha mais outras cobras e agora ele tá preso. Esse é o resumo da notícia. Obrigado por maneirar nos palavrões aí. Ah, Ele eu só não falei falou 15 só. Olha, eu tentei maneirar, mas o negócio foi muito automático. Mas o Flávio vai botar uma buzininha no palavrão. Depois desse belo resumo do Aron, ainda teve uma série de desdobramentos dessa história, né? Porque aí o que aconteceu? O amigo do cara pegou para esconder a cobra, porque como a cobra é ilegal aqui, ele levaria uma multa ou seria investigado, como vem acontecendo aí, né? E largou a cobra no estacionamento de um shopping, numa caixa, né? E aí depois disso, bom, como eu disse, depois disso teve uma série de desdobramentos dessa história, que eu vou citar alguns aqui rapidamente. O caso estava sendo investigado porque, além dessa naja, foram várias outras cobras, como o Aaron comentou, encontradas na casa do rapaz, inclusive até um tubarão-martelo, né, um filhote de tubarão-martelo. E aí eles estavam investigando se isso tinha relação com a produção de drogas sintéticas, seria com o uso do veneno das cobras, né? Além disso, um servidor do IBAMA foi afastado por suspeita de envolvimento com o caso. Uma professora do estudante também estava sendo investigada. E o que deu problema também, né, foi que não tinha soro aqui para naja, né? Tinha pouca dosagem, porque, né, não tem naja aqui, né? E tudo que tinha foi para esse otário aí, né, mano? Então o pessoal do Butantan, sei lá de onde ficou, não podia manejar a cobra, porque não tinha soro, foi tudo pro Dondoco aí, não devia nem ter dado esse negócio. Ou devia ter aplicado no olho dele, né? E além disso, ele ainda teve que importar uma série de doses dos Estados Unidos, porque, acho que foi dos Estados Unidos, se não me engano, porque, né, não existe aqui, as poucas doses que tinham eram para o Butantan mesmo, para eles, acho que eles têm a cobra lá, então tinham pouquíssimas doses no país inteiro e foi tudo para o rapaz aí, mas essas que ele precisou importar, né, de fora. O trampo que esse mano deu pro país, né, velho? Não era nem pra acontecer o cara dar um puta de um prejuízo desse no meio de uma pandemia ainda, né, velho? Exato. Bom, e aí a cobra foi encaminhada para o zoológico lá do Distrito Federal e no início eles estavam com esse receio de não saber o que fazer com o animal, porque como não existia o soro aqui no país, fica complicado do tratador lidar com o animal ali, né? Imagina se essas cobras escapam, né, para o ambiente e começam a se adaptar e a ter filhotes. Uma cobra dessa, ó, dá de 10 a 15 filhotes num ano. Uhum. E em 2 anos, imagina o que ia ter de naja por aqui, né? Sem falar de outras espécies que o cara tinha. O bom, eu acho que era só uma naja. Então, tipo, se ela escapasse assim, né? Não ia reproduzir, né? Mas mesmo assim, né, mano? É uma naja Era só na uma natureza, naja? né? Acho que naja era uma só, mas mesmo assim, né? Não. Soltar uma naja é uma naja, né, velho? Imagina, você tá andando de boa, Pois parece é. uma naja. Mas é arriscado Qualquer- do mesmo jeito, né? O esquema é que a naja tinha veneno, faltou ódio. Aí eu tava até dando uma olhada no site da RENCTA, sabe? Aquela organização, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais. E essa organização estava comentando bastante sobre isso, sobre essa questão das najas e tudo aí, do cara da naja. E eles comentaram que agora eles estão tendo um monitoramento um pouco mais reforçado depois disso. Eles comentam aqui no site. E que eles já identificaram a entrada de uma das cobras mais perigosas do mundo, que é a víbora do Gabão. Acho que eles aprenderam e tudo mais, mas eles
identificaram a entrada dessa cobra aqui. Então, tipo, coisas que não existem aqui estão por aqui e a gente nem tá sabendo. E uma coisa também que eles comentaram aqui no site é que muito provavelmente criadores de naja e de outras espécies desse naipe da naja, assim, perigosas desse jeito, provavelmente já tem no Brasil. Que eles nunca pegaram, né, esses criadores, mas que eles acreditam que já exista por conta de como está muito mais fácil adquirir agora um animal desse do que antes. Porque antes, eles comentam que há 6 anos você desembolsava uns 15 mil reais para conseguir uma naja. E hoje, com R$1.000 você consegue comprar. O que para eles evidencia que já existe criadores no país, imagina. Ah, certeza. No momento que a Não. gente tá facilitado, é a pior coisa do mundo. Pois é. Mano, e essas cobras aí, né, mano? Essas cobras africanas são capeta, né? Essas mamba Essas negra, são as piores. essas víboras do deserto aí, mano. Você tá louco. Essas cobras aí bota a jararaca no chinelo, velho. E o que eles comentam também aqui no site ainda é que complicado é que são mais para colecionadores, né? Essa questão das cobras, das najas e tudo. E que eles ficam muito chateados com essa questão, principalmente porque são jovens, né? São jovens que estão se fazendo aí de importantes por ter uma cobra colecionável dessa, entendeu? E aí é que tá o perigo maior, né? Não, e pra você ver como que esse cara aí que criava, ele era burro. O cara era burro, mano. Porque o cara não sabia manejar essa cobra, não sabia manejar a cobra, né, mano? Porque se eu estiver falando merda, alguém vai corrigir no comentário lá. Mas a dentição da naja não é igual de cascavel, tudo é aquela dentição igual da coral, né? Que ela não tem a glândula de veneno, é o dente lá furadinho, que ela tem que mastigar a presa, coisa, pra poder soltar o veneno, né? Igual a coral. Mano, o cara deixou a cobra mastigar ele, tá ligado? Pra poder soltar o veneno. Não é só uma picada que vai sair igual de cascavel, tá ligado? Então você vê, o cara é burro, nem manejar o bicho ele sabe, né, velho? Por isso que aqueles caras loucão lá da África, dá os tapas na cabeça das najas, né, mano? Porque esse é ligeiro, né, velho? Disso eu não manjo muito tanto da anatomia dessas cobras, então eu nem opino, mas... Mas a naja e a coral, elas são do mesmo grupo, tá ligado? E a Sei. coral é assim, tipo, se ela der uma picada rápida em você, praticamente não vai soltar o veneno. Ela tem que morder e dar uma mastigada, assim. A naja é a mesma coisa, tá ligado? Então, tipo, o cara foi muito, muito burro, velho. O cara tava mó confiante com o bicho e se ferrou, né, velho? E tem outro detalhe, que quando foi descoberto isso, ele recebeu uma multa do IBAMA, que se não me engano foi no valor de R$5.000 ou R$2.000, agora eu não me lembro. Dois, né, Suzy? Mano, R$2.000. O que é 2 mil essas reais? multas, isso que é complicado, mano, porque todos esses caras que tem esses bichos, os caras são tudo playboy, velho. O que é R$2.000 pro cara, né, mano? Não, Cara, tem que pois ser a multa, tem que família ser multa de desembolsou 100. facinho, né? Que a Naja fez o papel dela. Depois disso, o rapaz ficou um tempo em coma, né? Meteu um belo no atestado para não prestar o depoimento no período que a polícia tinha colocado lá para ele. Mas aí não deu muito certo esse atestado porque ele foi preso, né? Só que também foi preso, ficou 2 dias preso, acho, e a justiça já mandou soltar de novo. Ele e o amigo dele, né? Ficaram pouquíssimos dias presos, aí 2, 3 dias presos, e já foram soltos. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante entre aspas, né? É que isso aconteceu no dia 7 de julho, hoje é dia 3 de agosto, quando a gente está aqui gravando o episódio. E já teve tanta notícia sobre essa cobra, o cara causou um rebuliço nessa história por uma coisa que o cara não deveria ter feito nada disso, né? O pior é que o cara deve estar achando legal ainda, né? Ficou famosinho, o cara deve estar se achando, né? Esse que é o problema ainda. Então, Cara... espero que a justiça seja feita, que o cara responda criminalmente aí, né? E que a lição, que sirva de lição para outras pessoas também que trabalham com isso, né? Que lidam com isso, né? Porque, pô, você bota pessoas em risco, você tira um animal do habitat dele, enfim, né? Todos esses problemas que geram disso, né?
E se for rolar só multa também, que seja uma multa colossal pra largar a mão de ser trouxa também. Não adianta dar só R$ 2.000 de multa, não, velho. Se os caras sentir, tem que ser multa de 100 mil pra cima, velho. Aí vai Sim. largar a mão de ser trouxa. Tem que baixar tudo que o cara ganhou nesse tempo, fazer uma porcentagem e falar assim, agora você vai pagar essa porcentagem do que você ganhou com o animal. Tipo, você Sim. tem como ir atrás disso aí. Então, sei lá, paga 10% aí de multa. O cara ganhou, sei lá, 10 milhões, ele vai pagar uma nota preta pra isso, sabe? Mas que ele é estudante de veterinária, né? Uhum. Então, não sei, né, se caberia alguma ação do Conselho de Veterinária em cima desse rapaz aí, porque é um pouco contraditório um estudante de veterinária traficando animais, né? O mínimo era cancelar o curso do cara e impedir ele de se formar, velho. Mínimo. Exato. Mas é uma coisa complicada isso, porque você pensa, o cara é estudante de veterinária e que tem mais acesso a esse tipo de coisa. Ele deveria ser mais esperto para lidar com a serpente, né? Mas tudo bem, vamos lidar com isso. É burro. O cara conseguiu tomar a picada do... É burro, velho. Mas é igual estudante, sei lá, de medicina, né? Não querendo falar mal das pessoas que são boas para isso, mas, o cara tem acesso, sabe, medicina, farmácia, etc. Ele tem acesso a muito medicamento, a muita coisa para manipular. E ele vende isso, sabe, ele ou ela, né, que seja, vende isso, assim, indiscriminadamente, usa e tal. Então, isso é uma coisa que, assim, você fala, a pessoa, ela fez um juramento, etc. Tá, tudo bem, mas os bosta que estão ali no meio que fazem besteira e o negócio que se ferra. Juramento não serve de nada se a pessoa é mau caráter, né? É, bem isso, então. Não que seja certo isso, né? Mas uma coisa é você fazer veterinária e pegar remédio de cavalo pra vender pros maromba e outra coisa é você traficar bicho, né, velho? Eu queria falar uma coisa antes, assim, sobre uma curiosidade. A gente tá falando aqui de cobra, e normalmente a gente chama, né, as que tem no Brasil de cobra também. Ah, cobra sim, cobra sim. Na verdade, cobra é só pra Naja. O que a gente tem que chamar a galera é serpente. E aí sim você tá falando coisa certa. Cobra é só Naja mesmo. Só que como eu acho que é por causa popularizou do jeito de promover, não é? Popularizou, por exemplo, com filmes que nem, sabe, Indiana Jones? Tem Cobra, que tem ele cai naquele poço ali cheio de cobra e tal. Realmente, ali são cobras mesmo, cobras. Só que aí o brasileiro ouve cobra e fala, vou chamar de cobra. E é isso. Mas é serpente, o termo correto. Você falou, popularizou, né? A única cobra é Naja, o resto é serpente. Eu acho que é a mesma coisa que você chamar um negócio de pedra. Tipo, você pega uma rocha ali e fala, essa pedra. Gente, não existe pedra. Pedra é só aquela que você fuma. Não façam isso. Mas o resto é rocha. Você tem que chamar de rocha ou mineral. Pronto, esse é o termo correto. Aí você fala, Luiz é chato. Eu sou chato mesmo, mas tem a ver. Se não usar os termos corretos, tá... Eu sempre imaginei que fosse cobra e serpente sinônimos. Até nessas reportagens que eu tava vendo aqui, até em artigos, eles estavam chamando Naja de serpente. Tá pra tudo você errado. Bagunçou tudo agora. É estranho. Você quer falar pedra, você fala preda, então pelo menos dá uma mudada. Não é o que você fuma. Pelo menos. Ainda nesse ponto do cidadão aí, com muitos adjetivos dados pelo Aron, né? Merecidamente, digamos. Eu fiz uma listinha aqui de pontos positivos que surgiram dessa história. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Um dos pontos positivos é que, além da Naja, rolou a apreensão de diversos outros animais, né? Porque a polícia começou a investigar e chegaram na casa do rapaz e viram muitos outros animais lá. Então, conseguiram recuperar esses animais. Outro ponto positivo, muitas pessoas, talvez sensibilizadas pela repercussão da notícia, devolveram os animais ilegais que tinham em posse delas voluntariamente. Não precisou ter nenhuma investigação, nem nada. A galera foi lá de vontade própria e devolveu. Dessa eu não tinha visto, achei legal isso aí. Eu achei isso muito bacana. E um ponto legal de comentar sobre isso é que essas pessoas que estão devolvendo os animais voluntariamente, elas não sofrem nenhum tipo de pena. Não precisam pagar multa, não vão responder por processo criminal, nem nada.
E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque se a pessoa está sujeita a responder criminalmente, aí que ela não vai devolver nada, né? Ela vai continuar com o bicho mais escondido possível lá, né? Ou vai Então, acho que soltar por aí. ou vai soltar em algum canto, exato. É, E que aí é pode muito pior, né? gerar acidente ou um desequilíbrio Pior ainda. ambiental em algum lugar, né? Então, eu acho que tem que ser assim mesmo, da minha opinião. Não sei se vocês concordam. Sim. Eu concordo bastante, porque realmente eu acho que isso foi uma jogada muito boa, na verdade, porque você incentiva as pessoas a fazerem o certo, sabe? E não simplesmente assim, todo mundo tem que pagar a multa porque teve bicho e tal. Às vezes a pessoa nem sabia disso, sabe? Quando pegou. E aí ela fica com um Sim. bicho desse na mão e fala, putz, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Porque ela pegou aquele lagartinho que virou um crocodilo e fala, ferrou. É, exato. Então é uma coisa positiva, né? E, bom, talvez, É. e esse é um grande talvez, né? Esse caso, a repercussão do caso possa inibir um pouco o tráfico, né? Lembrando mais uma vez que o tráfico de animais só perde para drogas e armas, né? Né? Não sei se isso é muita ingenuidade, muita ilusão, mas de repente diminuindo um pouquinho já é alguma coisa, né? Mas já ajuda bastante. E por último, nos pontos positivos, por último, mas não menos importante, a história toda desencadeou uma quantidade enorme de memes, né? Inclusive na nossa página choveu meme da Naja. Com certeza. Não, e não só memes, como figurinhas animadas no WhatsApp. Eu tenho pelo menos umas 12. Da Naja com a mãozinha assim Não tem mão, né? Mas eles colocaram uma mãozinha assim na cintura, falando um monte de Sim. coisa e eu rachando o bico. Foi bom Foi bem mesmo. divertido mesmo. Bom, mas e aí depois de tudo isso? Depois dos animais apreendidos, depois o que fazer com esses animais, Ribas? Olha, o que acontece com esses animais, né, no final das contas? Porque a gente, beleza, falou que não pode trazer e tudo mais. Mas e aí? Eu tenho um animal e sem querer eu peguei, ou porque não fiquei sabendo, ganhei de presente, sei lá, tô tomando conta dele, e aí? O que acontece? Eu vou soltar na natureza, ligar pro Ibama, o que eu faço? Normalmente é bom você ligar pro Ibama, se tiver alguma coisa desse tipo, que nem o Flávio comentou, devolve e tal. Mas a maioria desses animais, ou eles vão para algum santuário, tem vários santuários que resgatam animais, pegam esses animais mais silvestres ou exóticos, ou até mesmo, depois de um tempo, eles fazem. Tem profissionais maravilhosos, né? Que são especialistas nisso, que são de reabilitação de animais. Então eles pegam alguns animais e eles reintroduzem na natureza. Claro, quando eles não são, no caso, né, exóticos ou alguma coisa assim. Existem lugares muito legais, assim, ou eles devolvem para o país de origem, né, e lá eles são reabilitados, ou até mesmo tem esses santuários, né, que são muito interessantes, que são espaços fechados, mas que esses animais podem viver, podem ficar tranquilos até o final da vida deles. Né? Muito bom. Isso é muito bom saber, né, que os animais no fim têm um desfecho legal e justo, né? Depois de viver em cativeiro e passar por transportes ilegais, escondidos e todos esses sofrimentos, que inclusive é o caso de alguns desses animais que estavam machucados, né, com lesões nas escamas e subnutridas, né? Então é bom saber que Sim. depois da apreensão os animais têm o destino ideal, né? E se for ver, por causa desses profissionais, né, e esse levantamento, né, com a educação ambiental, porque querendo ou não, eles são muito bons para fazer isso. Né? Eles pegam os animais, mas também eles fazem um serviço de educação ambiental com a comunidade ou com aquele grupo, aquelas pessoas que foram resgatadas, né, naquele espaço. E além disso, também geraram vários projetos de lei, né, para proteção desses animais. Coisas que às vezes no Brasil não tinha antes. Isso tudo bem, é mais antigo, né? Mas não tinha antes para aqueles animais que eram silvestres ou exóticos, né? Só para os animais que eram endêmicos ou até mesmo nativos. E a própria Susan comentou da Renktas, né? Que trabalha muito forte com essas partes de educação ambiental, pesquisa, conhecimento e articulação também com essa comunidade, né? E a sociedade em geral. Né?
Então é muito interessante nesses trabalhos. Então, inclusive, né, em relação a isso, se a gente entrar no site da Rentas, tem muitos projetos que você pode fazer parte. Dá para colaborar de N maneiras. Tem vários projetos em ação aqui que você pode entrar, ficar por dentro e até colaborar. Muito legal mesmo. É isso aí. Vamos aproveitar e deixar também na descrição aí, né? O link. Uhum, bom. Em tempos que a gente ouve que ONG é inútil, não serve para nada, a gente descobre algumas que são realmente responsáveis, que são realmente... Assim, a maioria, na verdade, são, né? Mas que são de sucesso, assim, sabe? Já fazem um trabalho real, assim, e mudam vidas mesmo. Não só dos animais, humanas e todo mundo, né? Claro, fazem a diferença, né? Uhum. Fazem história, Bom, né? Fechou? Eu acho que a gente pode dar uma dica, né, pra galera que tá ouvindo sobre esse negócio. Se você souber de alguma coisa que tenha, alguma coisa errada, algum animal, pode até conversar com a pessoa, se você for mais próxima, ou denunciar mesmo. Se a pessoa tá com um animal desse, ela normalmente ela sabe que ela tá com esse animal, então denuncie mesmo, porque o trabalho é muito bem feito pelo IBAMA e tal, quando pega um animal desse tipo. Ou se você é uma pessoa que tem um animal de tráfico, você devolve ele antes que você se arrombe todo, entendeu? Segundo o Tiringa, né? Você devolve logo, senão você vai se lascar tudinho, cara. Entendeu? Então, galera, a gente falou assim de denunciar ou de devolver e etc. O IBAMA tem uma linha verde que chama, né? E o telefone é 0800 61 80 80. Então, é de graça. E aí você pode mandar sugestão, reclamação, pedir informação ou até mesmo fazer realmente a denúncia sobre agressão ao meio ambiente, aos animais, tráficos, entre outras coisas. Então, tem uma linha direta com o IBAMA para você poder ajudar e fazer sua parte. Não precisa também, sei lá, brigar com seu vizinho por alguma coisa do tipo. Maravilha. E mesmo se você não conseguir ligar nesses telefones, liga no 190 mesmo na Polícia Militar, que eles vão te informar o melhor número para você fazer a denúncia. Ou até por lá mesmo. É isso aí. O Arão falou da Polícia Militar, mas se você, por exemplo, achar um animal que você sabe que não é da nossa fauna, ou até mesmo um animal com algum problema no meio da natureza, você pode, ou na casa de alguém, você pode ligar para o bombeiro para vir buscar também. O bombeiro não é o trabalho dele, mas eles têm esse treinamento para lidar com animais silvestres, para também tirar de uma casa, alguma coisa assim. Já ouvi até um colega nosso, que é bombeiro, ele teve que entrar numa casa para pegar um lobo-guará que estava lá, todo coitado. O lobo-guará não faz nada, mas teve que ligar para vir chamar o cara para buscar o lobo-guará ali, sabe? Caramba. Vai ver que era uma nota de 200. Porra, pode liga aí. Se for uma dessa, me liga. Liga que até eu vou buscar. Beleza, então, galera. Vamos então para o nosso momento indicações, já na reta final desse episódio, número 13. Vamos por ordem alfabética de novo. Não sei se é sempre por ordem alfabética, mas hoje vai ser. Vai lá, Aron. Então, hoje nunca é, né? Mas nunca hoje vai ser. Eu vou indicar 2 filmes hoje, ou não vou indicar livros dessa vez, hein? Então, um dos filmes vocês já devem ter visto, você deve ter visto com teu filho, se você tem filho. É aquele filme de animação que chama Rio, que fala exatamente do tráfico, né? Eu acho que é um filme legal pro pessoal assistir. Boa. Que mostra Boa isso, né? E é uma espécie brasileira ainda, né? Que se trata no filme. E outro filme é pra você dar um pouco de risada. Você já viu esse filme? Se você não viu, você deve ter certeza que você deve ter no máximo 20 anos de idade, entendeu? Que é Ace Ventura, o Detetive de Animais, que é um dos melhores filmes que a gente já viu. Eu endosso. Não fala, né, exatamente de tráfico, mas fala desse... Fala, acho que um pouco de tráfico, né? O primeiro fala, né? De tráfico, que é do cara lá do... É o primeiro do golfinho, ele fala de tráfico também.
Então, Sequestro do assista. golfinho. O Sequestro do Golfinho, que tem que é uma das melhores cenas também, é o Ace Ventura dançando o Cannibal Corpse, cara. Então, é uma das melhores cenas. Então assista É esse Então, e maravilhoso. o jeito que ele tava dançando é mais importante ainda. totalmente. Beleza. Bom, dois ótimos filmes, gosto muito dos dois. E esse Ventura, então, nem se fala, já vi 1 milhão de vezes. Os dois. Seguindo, então, na ordem alfabética, agora sou eu, né? Aí, para ir na contramão do Aron, então, porque o Aron sempre indica livro e eu sempre indico filme, como ele está indicando filme hoje, eu vou indicar livro. Eu vou indicar um livro num episódio anterior, acho que foi no quinto, quarto episódio, acho que sexto episódio. Eu indiquei o 1984, do George Orwell. Então, hoje eu quero indicar outro livro dele, que é bastante famoso, muita gente já deve ter lido ou assistido o filme, que é A Revolução dos Bichos. É um livro curtinho, mas muito interessante. Assim como 1984, a gente vê muitas relações com o nosso mundo atual, político, não só no Brasil, mas outros países também. E, resumidamente, os bichos resolvem se revoltar contra o fazendeiro, tomam a granja, tomam a fazenda ali dele e começam a gerir, administrar a granja e a fazenda de bichos para bichos. E aí tem um desenrolar da história que é bastante interessante e claro, é um livro com crítica política, né, com menções a regimes políticos, mas ele é muito interessante. Se tiver com preguiça de ler o livro, tem os filmes no YouTube também. Ribas estava Ele é, rindo aí. Inclusive, ele é basicamente um planeta do macaco na fazenda, né? olha a comparação. Mais ou menos. Mas então. Mas é engraçado que, pô, primeiro eu queria agradecer ao Flávio por não falar spoilers, porque ele tem o filme tem um plot twist, o filme não, o livro, né? Tem um plot twist bem legal. E ou não, né? Não sei se é legal, mas é interessante. E realmente, assim, quem tiver preguiça de ler o livro, que é bem curtinho, gente, pô, leia um livro que é bem legal. Tem o filme também, que os filmes são muito bem feitos. Eu gosto bastante do George Orwell. É muito bom, muito bem escrito. Ribas, sua indicação. Eu vou indicar 3 canais rapidinho do YouTube, né? Mas é porque pelo menos 2 deles eu queria ajudar a galera que tá nessa pandemia e tá procurando alguma coisa para aprender e poder fazer um trabalho, alguma coisa nessa tempos, né? Então eu vou indicar, assim, os dois seria o Photoshop e o Illustrator, né? Que são 2 programas de design gráfico. E tem 2 canais assim que eu acho muito bons, assim, que as pessoas são pontuais para trabalhar com eles. Eles são em inglês, mas dá para entender perfeitamente. Que um é o Pix Imperfect, que é um indiano, inclusive, que ele faz o do Photoshop. E depois é um outro que chama Satori Graphics, que ele faz com o Illustrator, né? Os 2 programas trabalham juntos, mas também fazem coisas diferentes. E são ótimos para você poder ganhar uma renda aí, fazer alguma coisa diferente, se você aprender a trabalhar um pouco com eles, né? Então é uma dica assim para a galera que está na pandemia para querer aprender alguma coisa. Eles ensinam desde o comecinho, assim. E o canal que eu indicaria, assim, que é brasileiro, muito bom por sinal, falando de filmes, é o Entre Planos, que o cara do canal, ele é muito bom, ele faz umas análises dos filmes, pega filmes, assim, interessantes, diferentes para você, sabe? Sai um pouco daquele Netflix da vida e pega filmes bem interessantes que você com certeza vai adorar, assim. Só que eu recomendo vocês assistirem o filme antes e depois irem ver a review, né? Falar sobre o próprio filme, porque senão você vai pegar vários spoilers. Ah, boa. Mas é isso. Legal. Vou dar uma pesquisada nesse aí, porque eu já estou enjoando de Netflix também. E esse Entre Planos é legal porque ele pega desde filmes antigos até ele te coloca uma visão assim legal do tipo, você chegou a perceber a jogada de câmera que tem esse filme e o como importante essa jogada de câmera foi pro cinema inteiro a partir dele. Então ele faz essas análises assim. Por exemplo, tem uma que fala, por exemplo, como Donnie Darko retrata a melancolia.
Então, quem não conhece Donnie Darko, um filme que a galera fala que é super difícil e tal, mas se você entender mesmo, ele é bem legal pra você ver em relação ao comportamento humano e umas outras coisas legais desse tipo. E são vídeos curtos, Boa, viu, gente? Tipo, legal, coisa mano. de 7, 10 minutos. Curtinho, de boa. Tranquilo de ver. Uhum. Beleza. Susan? Beleza? Eu encerrando. Bom, para encerrar então, a minha indicação é um livro, mas é bem suavezinho, na verdade. Bom, pensando nessa temática, né, da questão do tráfico e tudo mais, eu não deixo de pensar nesses animais como pets, né? E aí também vem a pergunta, a que propósito tem você pegar um animal lá de longe para ficar com ele como pet? E nesse sentido, eu queria indicar esse livrinho. Na verdade, é uma literatura bem juvenil, assim. Ele é simplesinho, chama O Cachorrinho Samba. Vocês conhecem? Eu li no meu terceira e quarta série inteiras, assim. Tipo, a professora tacava Cachorrinho Samba pra mim. Gente, O eu da amei esse caverna é o mais livrinho. legal. A montanha. Ah, é? Tinha depois, né, o Cachorrinho Samba em vários lugares. E eu me identifiquei muito com esse livro porque ele dá muito a visão do seu bichinho de estimação, né? O valor que o bichinho dá para você, toda essa relação do que seria um bichinho de estimação, na verdade. Eu acho que isso que a gente tem que levar em conta quando a gente vai ter um bichinho, realmente, um pet. Então, será que vale a pena a gente contribuir para essa questão do tráfico? Pegar um animal que a gente muitas vezes não sabe nem o que é direito, e do que pegar, sei lá, um animal mais convencional que esteja por ali precisando de carinho e que seja mais adaptável ao nosso ambiente urbano, né? Porque geralmente se a gente for ver a proposta de um bichinho é justamente essa, né? De você conviver com uma outra espécie e nesse sentido de troca de experiência. E eu acho que esse livrinho é muito bom para isso. Eu achei muito bom essa leitura. Eu até, esses dias, eu li de novo. E é isso que eu recomendo. Acho que nesse sentido que a gente está comentando da questão do tráfico, acho que dá uma abrida na mente, assim. Acho que ia ser interessante. Cachorrinho Samba. É facinho de encontrar e nesses lugares, assim, nessas livrarias, você acha facinho. Deve ser uns R$20, R$25 no máximo. É baratinho também. E dá para ler com irmão, com filho. É uma leitura bem simples, mas que te passa aquele valor do que seria conviver com um animal de verdade. Isso é basicamente isso. Gostei da reflexão da ideia do livro. É isso. Beleza, então? Fechamos? Beleza. Uhum. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Fale agora. Ou Ou espere fale até o daqui próximo 15 dias. Ou espere até o próximo episódio. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a você que sobreviveu até aqui, que nos ouve até o final, que fortalece o nosso trabalho. A gente gostaria de pedir mais uma vez para que vocês comentassem o que vocês estão achando dos episódios, seja no YouTube, no Instagram ou no Facebook. A gente gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, e a gente aceita também sugestões, críticas e o que lhe vier à mente. A gente volta daqui a 2 semanas. Lembrando que temos o sorteio das 50 mil curtidas, ainda está rolando. Corre lá no Facebook para participar. Se não estiver rolando, curta nossas redes sociais. Fique de olho que logo a gente faz algum outro sorteio e interação com vocês. Beleza? Isso aí. Então, Beleza. É isso aí. valeu então, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Isso aí, pessoal. Até mais. E sejam felizes. Valeu. Falou.